Bom dia. Primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E pelo menos em termos de Brasil, hoje nós vemos uma variedade de religiões evangélicas e vemos uma doutrina muito estranha, pelo contrário totalmente à palavra de Deus. Vemos pregações e ensino contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. E estes pregadores, eles conseguem, através de emoções, convencer as pessoas que são homens de Deus, que estão falando pelo Espírito de Deus, quando na verdade não estão. Então são carnais, estão fazendo a obra do adversário. Porque apesar de citar o nome do Senhor, que é santo para sempre, eles ensinam contra. Eles conduzem as pessoas ao templo, a eles, por com chamamentos diferentes, não pelo Evangelho. Fazem algazarra, fazem shows, fazem festas, fazem campanhas, fazem desafios, criam atrativos para levar as pessoas até eles. Oferecem o que Deus não oferece, promete o que Deus não promete ou prometeu, e o povo fica ali naquela euforia, achando que estão fazendo a vontade do Senhor. Mas muitos desses, mesmo alguns que têm uma noção de que está errado, são medrosos. São medrosos porque diz, não pode tocar no ungido do Senhor, não pode falar no ungido do Senhor. E quem disse que eles são ungidos do Senhor? O fato de alguém ter sido ungido por um outro pastor em algum lugar, não quer dizer que é ungido do Senhor. E todo aquele que não está com o Senhor está contra ele. Todo aquele que não prega a verdade, o Evangelho verdadeiro, é adversário. Então hoje essas pregações de prosperidade, chamando as pessoas para uma série de coisas, dizendo que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, vai acontecer aquilo outro, que é contrário à palavra de Deus. Doutrinas e preceitos de homens. Então esses muitos anticristos estão por aí. Todo aquele, por exemplo, que prega contra o Evangelho. Dessa questão por exemplo, é o fato do divórcio, do recasamento ou segundo casamento, que as pessoas aceitam porque lhe é conveniente. As igrejas estão lotadas de pessoas divorciadas, pessoas de segundo casamento, e pastor dizendo que se foi traído, foi adultério, então tá livre. Ou então, o senhor tem que divorciar e casar de novo. E o povo está aceitando. Só que isso é contra a palavra, que a Bíblia não dá respaldo para isso.
Então isso eu só estou citando um exemplo, com tantos outros que acontecem nesses templos. Igrejas que tem pastoras à frente ali, pregando culto misto, pregando para homens. O comércio dentro das igrejas, as negociações, as vendas, as compras, as exigências de oferta essa para isso, para aquilo. Interessante que algumas pessoas que têm um conhecimento continuam naquele meio. Fala, não, eu não participo. Não participa, mas está no meio. Se você cala diante do assunto, você está concordando. Você está consentindo. E são muitos. Então, nós temos que provar realmente se esses homens que estão falando então foi pelo Espírito de Deus ou do diabo. Versículo 2 diz: deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está neste mundo. O anticristo já está no mundo há muito tempo. Primeiro é um fato, todos nós temos que saber, e tem muito pregador e pastor que não admite e não aceita isso. E por isso estão indo contra a palavra, né? Já sabemos que não são do Senhor. Saber primeiro que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo como um homem, como uma pessoa normal, uma pessoa comum. Ele se destituiu da sua glória. Ele veio igual eu, igual você, igual qualquer uma pessoa. Ele veio na fraqueza da carne. Jesus tinha os mesmos desejos, as mesmas necessidades, as mesmas fraquezas que eu, qualquer outro. Só que ele resistiu. Ah, Jesus era Deus. Não, Jesus era um homem. Ele veio, Jesus, homem. Viveu como homem, como ser humano, normal, comum. Ele comia, ele bebia, ele ia ao banheiro. Ele tinha as mesmas necessidades fisiológicas qualquer um de nós. Ele era um homem comum. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Mas ele resistiu ao pecado e à tentação. E mais, depois de humilhado, ele morreu. Jesus morreu. Jesus homem, Jesus Cristo, Jesus Nazaré, ele morreu. E segundo os costumes da época, ele foi enterrado, ou seja, colocado ali naquele sepulcro. Só que ele ressuscitou, ou seja, Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele vive para sempre. Mas Jesus veio como homem e morreu, como todos nós um dia iremos passar por essa morte, a menos que ele volte antes e nós o encontramos com ele na glória, mas lá nas nuvens. Mas caso contrário, vamos passar também por isso. Então não adianta quando o pregador está dizendo, ah não, Jesus era um Deus, era isso, não. Não fica dando glória a Deus, você está errando. Tá? Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, veio como homem, como ser humano, tem o espírito do anticristo. Jesus é um ser normal, um ser comum, igual a qualquer um de nós. Só que ele resistiu, ele não pecou, apesar das inúmeras tentações, apesar das inúmeras provocações. Ele resistiu. Agora, com referência ao espírito do anticristo, ele já está no mundo. Aí quando nós vemos alguns pregadores, algumas pregações mentirosas, e nós assustamos porque nós vemos o povo ali dando glória a Deus, levantando a mão, nós vemos o povo pulando, dançando, rebolando, gritando, se atirando ao chão, um descontrole total. Igreja que tem isso pode falar que é apoio pentecostal, mas não é assim, tá? Mesmo porque não existe esse descontrole. Se é o Espírito de Deus, se é o Espírito Santo, existe domínio próprio.
existe autocontrole. Ah, não, a pessoa fica rodando, cai, joga cabelo para lá, bate cabeça para colar, cai de perna pro ar. Ah, o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo levanta as pessoas, não joga no chão. E segundo, existe o domínio próprio. Então, o que está acontecendo, as pessoas caem de tira para ter alguma coisa errada. Vamos verificar, vamos saber o que está acontecendo. Porque não é o Espírito Santo, não. Não é o Espírito de Deus, não. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha, nós vencemos falsos profetas porque maior é aquele que está em nós. Qual que está em nós? Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo habita em nós? Quando nós afastamos das imundícias, nós afastamos do erro, nós afastamos do pecado e permitimos que o Senhor habite em nós. Jesus prometeu que viria e faria morada em nós, que Deus moraria e habitaria em nós, mas se vivêssemos de acordo com a palavra dele. Então o segredo todo é a concordância com ele, é viver de acordo com a palavra dele. O segredo não é pular, dançar, falar que Jesus é bom, que Jesus faz isso, aquilo, se nós não estivermos vivendo de acordo com a palavra dele. Jesus deixou bem claro, deu um exemplo, que é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Ah, não, eu sei que eu tenho certeza que aquilo é um pé de limão porque encontrou um limão lá. Eu sei que é laranja porque tem laranja lá. Eu sei que qualquer outra fruta porque eu encontro a fruta naquela árvore. Então eu sei que uma pessoa é um homem de Deus porque ele pratica as obras de Deus. Se ele não pratica, não é de Deus, é do diabo. E quando eu vejo os mentirosos, pessoas somente dando glória, dando pulinho, falando que Jesus é bom, mas eles não estão vivendo de acordo, eu sei que não são de Deus, mas sim do diabo. Mas se nós estivermos vivendo na palavra de Deus, nós vencemos os falsos profetas. Nós sabemos, nós temos que aprender a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, porque o Senhor se revela a nós. Então, quando nós abrirmos, nós estamos pesquisando, por atrás de pesquisas, o Jesus nos falando pela palavra, nós sabemos que aqueles pregadores são mentirosos. Sabemos que eles estão pregando mentira. Sabemos que eles não estão falando a verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nos afastar. Nós temos que sair fora. Não podemos estar no meio deles concordando com o pecado. Não podemos estar no meio deles concordando com o erro. Então nós temos que nos afastar deles. Aí sim nós discernimos, olha, ali o que ele prega não é verdade. O que a igreja ensina não é verdade. O que a igreja pratica não é verdade. Eu vou procurar uma outra congregação, uma outra, mas que viva o evangelho. Se nós estamos procedendo assim, é porque nós vencemos os falsos profetas. Os falsos profetas não conseguem nos enganar. Nós chegamos em um templo, qualquer pela primeira vez, já vimos o pregador, quando ele começa a pregar, nós já sabemos, nós já discernimos se é um homem de Deus ou não, se ele está pregando a verdade ou não. Isso por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo está no mundo aí. Tu não fala não, Jesus é o príncipe desse mundo, não. O príncipe desse mundo é o diabo. Deus entregou isso na mão do diabo. Essa aqui é a realidade. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Então você vê pregações estranhas. Hoje, na verdade, funciona quase como autoajuda. Pastor ensinando, só profetizando dinheiro, prosperidade, profetizando, entregando um monte de coisa, e depois os ensinos deles
acaba trazendo ensino materialístico, mostrando como a pessoa fazer isso ou aquilo, mas não ensina o evangelho. As negociatas, as entregas de pano, toalha, de lenços, os amuletos, os ensinamentos da prática de rituais, não tem nada a ver com o Senhor. Isso não é o evangelho. Pelo menos o evangelho de Jesus Cristo com certeza não é. Nós temos que voltar para o evangelho. Nós deveríamos ter uma preocupação maior no que está sendo ensinado, pregado, onde nós vamos, onde nós frequentamos. Porque caso contrário, o diabo está ganhando terreno exatamente por isso, que ele aprendeu a citar o nome do Senhor sem problema, sem temer. E o que acontece? O povo está indo, o povo está aceitando somente por isso. E ele está desviando o povo do caminho do Senhor. O povo está sendo desviado dentro dos próprios templos. Porque prefere acreditar nas coisas mundanas. Porque aqueles pregadores, esses pastores, são mundanos. Ele fala das coisas do mundo e as pessoas entendem, aceitam, compreendem, dá glória a Deus. Ele fala sobre vitórias e mais vitória. Tem um negócio dele que ele fala, é só vitória, só vitória. Eu não vejo isso no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não vejo esse negócio que é só vitória. Mas ao contrário, vejo lutas. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Ele não disse que nós não teríamos, ao contrário, ele afirmou, vocês vão ter aflições. Ele falou, para você me seguir, você tem que pegar a cruz. Cruz é sinal de sofrimento, de luta. Pega sua cruz e me siga. Então esse oferecimento dessas igrejas modernas, desses pregadores modernos, não é condizente com o evangelho. Nós temos que compreender o que eles falam a respeito de cada assunto. Mas se nós temos o evangelho, se Jesus mora em nós, se nós somos a habitação de Deus, então com certeza nós vencemos o mundo e os falsos profetas. Eles não conseguirão nos enganar. Por que o povo aceita? Porque ele fala das coisas do mundo. E este mundo que está dentro de uma congregação qualquer aceita, aplaude, o elogio e idolatra. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. Exemplo, a gente fala sobre o casamento. Quem é de Deus sabe que casamento é um só. É até que a morte o separe. Sabe que não existe o segundo casamento ou o recasamento. Mas isso, e quando você fala, vai comentar com algumas pessoas, inclusive dentro de templo, a pessoa, não é assim não, você tem direito a ser feliz, Deus quer que você seja feliz. Eles não nos entendem. Por que elas não nos entendem? Porque não é de Deus. Se elas fossem de Deus, elas conheciam a palavra de Deus. Porque nós não estamos falando por nós mesmos, nós estamos falando do Senhor, porque é a palavra dele. Ele que diz que é um só casamento. Então, quando nós falamos que Deus não permite isso, não permite aquilo, que não há uma série de coisas que as pessoas acham ruim, aí você fala com a pessoa, fala, olha, não pode ter comércio da igreja não, vender, não, mas é uma Bíblia, é um livro, não, Jesus não concordou não. Não, mas pai, pode sim, é para evangelismo, é porque a igreja está precisando, aí sempre tem uma desculpa, ou seja, são mundanos. E eles jamais vão nos entender. Jamais vão nos compreender. Eles falam das coisas do mundo. Pastor, como você pode falar em mundanismo se eles estão dentro do templo, eles vão lá e fazem tudo, e daí? Não é pelo fato de estar dentro da congregação. Nós temos que estar em Jesus. Nós temos que estar abrigados na palavra dele. Se nós estivermos abrigados na palavra dele, aí nós vencemos, então as pessoas nos entenderão.
Versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Reconhecer o Espírito do erro. A pessoa não reconhece. Nós chegamos falando que o casamento é um só. Não é assim não. Já percebemos o Espírito do erro. Nós já falamos que não pode ter comércio dentro dos templos. A pessoa procura defender por N motivos. Reconhecemos o Espírito do erro. Nós condenamos o homossexualismo. A pessoa, não, mas não é assim, não, tem que trazer para a igreja. Reconhecemos o Espírito do erro. Daí isso é da fornicação, do ódio, da mágoa, enfim, dá uma série de coisas. Quando eles vêm falar para nós sobre prosperidade, que Deus quer enriquecer A, B ou C, nós reconhecemos o Espírito do erro. Por que reconhecemos? Porque não está na palavra do Senhor. O Senhor mora em nós, o Evangelho mora em nós, Jesus habita em nós. Então o que ele fala é verdade. Se ele não é ele que está falando, então é o espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Amar. Não esse amorzinho comum, não esse amorzinho carnal, mundano. Amor verdadeiro, amor faz com que você queira ver o seu amigo, seu irmão, seu parente, seu patrão, seu empregado salvo. O amor verdadeiro é aquele que nos impinge, faz com que nós lutemos para que aquela pessoa que nós gostamos seja salva. Amar não é concordar com o erro. Amar não é você aceitar as pessoas fazer o que é errado, você concordar e falar, não, porque eu amo, então é por amor. Não, por amor você tem que exortar, você tem que admoestar, você tem que discordar. Não, eu não aceito, eu não concordo, você acha assim, acabou. Acabou. Não tem por onde ir. Esta é a realidade. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele nos corrige. É Ele que vai nos enviar para o inferno. É Ele que exige de nós. Mas Ele faz isso por amor. É por amor. Se Ele nos ama, Ele nos exorta, Ele nos corrige, Ele nos cobra. Agora Davi falou, nós temos que agir com os outros. Mas infelizmente a humanidade pensa de maneira diferente. Não, é porque eu amo. Nós vemos pais aí que descobrem que o filho é homossexual, ou a filha. Fala, não, tudo bem, é meu filho, eu amo, eu não vou condenar não. Amor não tá concordando com ele, vai pro inferno junto. Descobre que o filho está em adultério, a filha está em adultério, ou fornicação. Não vou falar nada não, vou deixar, porque Deus entende, Deus é amor, Deus querendo, Ele liberta. Não é assim. A palavra dele nos mostra que não é assim. Então essas pessoas não têm Deus, não têm Jesus dentro dela. Essas pessoas não têm o amor dentro dela. Que estivesse exigia, condenava o pecado. Jesus o tempo todo está condenando o pecado. Temos que aprender isso. Aquele que não me ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Saber amar e amar de acordo com o Evangelho. Porque senão, o outro não é amor não. Amor é Deus. E se eu sou habitação, se eu sou o templo de Deus, se Ele mora em mim, se Ele habita em mim, eu concordo com Ele. E se eu concordo com Ele, porque eu vou agir de acordo com a palavra dele. Eu não vou concordar com o que é errado. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus.
Todo aquele que ama é nascido com essa Deus. Amar, condenar o pecado. Amar, exortar. Amar, demonstrar. Amar, cuidar. Não é amar, tolerar. Não é amar, aceitar. Não, não existe isso. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver por intermédio dele. Deus demonstrou o amor dele para conosco, nós enviando seu Filho unigênito, o único filho dele. Mandou para sofrer. Nós sabemos que durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele sofreu o tempo todo. Todo tipo de sofrimento. Deus amava o filho dele. Deus não mandou Jesus, não foi para colocar punição ou para sofrer, não. Ele viu porque o amava. Ele o amava. E por esse amor, por causa desse amor, e por ele nos amar, que ele enviou o seu filho, que ocupasse nosso lugar, que passasse todo tipo de sofrimentos, todo tipo de dor, e nos salvasse. E também ele ocupar o lugar de mais alta honra que Jesus ocupa hoje. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho com propiação pelos nossos pecados. Amor é isto. Deus é amor. Nós éramos todos pecadores, todos errantes, não tínhamos escapatória. Mas Deus enviou o Filho dele, inocente, para sofrer todo tipo de humilhação, de dor, e no final morrer na cruz. Para um pai difícil ver o filho passar nessa situação. Deus enviou o seu filho, foi Deus que enviou o filho dele para passar por tudo isso, por nossa culpa, por nossa causa. Hoje Jesus vive para sempre, mas Jesus passou realmente um sofrimento terrível. Volto a insistir, não podemos esquecer que ele era um homem, ele era um ser humano comum. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar um aos outros. Considerando que Deus amou a todos nós e deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Isso é amor. Então, da mesma forma, nós temos que amar o próximo. Da mesma forma, temos que condenar o pecado. Nós temos que tirar as pessoas das garras do leão, das garras do diabo, e trazer para o Senhor. Por isso nós temos que pregar a verdade. Não concordar com ele. Não concordar com o pecado, não concordar com Jesus. Temos que concordar com Jesus. Assim nisso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas que nos amou e enviou o seu Filho com propiação pelo nosso pecado. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor aperfeiçoado em nós. Eu vi Deus. Não, ninguém viu Deus. Eu estou vendo Jesus. Não viu. Tem supostos irmãozinhos que, eu vi Deus, eu vi Jesus, ele falou isso. Não viu nada, não. Você está vendo coisa, está precisando de oração. Porque você não viu. Pastor, eu vi sim, Jesus veio e falou, e isso é confusão. É espírito do engano. Precisamos sim orar, repreender e expulsar esse demônio para essa pessoa ouvir ou acreditar que está vendo. Como a palavra diz, ninguém viu Deus. Mas, se amarmos uns aos outros,
Se praticarmos a palavra dele, se vivermos o evangelho dele, o amor dele é aperfeiçoado em nós. Não quer dizer que nós vamos ver ele agora, não. Não, o amor dele é aperfeiçoado em nós. É o que nós precisamos. Temos certeza de que permaneceremos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. Ele não nos deixou só. Ele deixou o Espírito dele para nós. Nós temos que fazer abrir os olhos, voltar para o Evangelho, ler o Evangelho, praticar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Qualquer dúvida, esclarece na Bíblia. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.